Plantar, gente, é um ato de fé. Porque se você falar assim, a terra está seca, lá no tempo lá do Isaac, daquela situação ali, se as pessoas ali que não tivessem pela fé olhassem assim, Isaac, você está doido, não vai nascer nada aqui. Porque nessa terra aqui não tem como nascer nada. Então, quem não vive ali pelos olhos da fé, não vai acreditar. Então, quando nós estamos ali na luta, falando assim, mas vai dar certo. Mas vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer. E as pessoas que estão do seu lado vão falar assim, você é doido. Nessa situação que você está vivendo, você está vendo futuro, você está vendo uma solução, você está vendo um milagre de Deus? Como? Você está doido? Ainda chama a gente de louco ainda. Mas nós não podemos deixar essas sementes negativas influenciar a nossa vida a tal ponto de nós perder a nossa fé, nos desmotivando a não plantar mais. Muito pelo contrário. Porque se o mundo está falando que não, Deus está dizendo sim. Pode continuar plantando, porque você vai colher. Você vai colher o seu milagre, você vai colher aquilo que você está buscando. Por quê? Porque Deus abençoa. Da mesma forma, irmãos, que Deus abençoou Isaac lá no tempo de Isaac, abençoa nós da mesma forma. Hoje, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, ai, no tempo lá de Jesus, que veio na Terra, os personagens ali da Bíblia, nós via muito milagres, né? Via muito milagres e tal. O mundo mudou. Eu já vi, geralmente essas pessoas mais de idade usam esse termo. O mundo mudou. Não é o mundo que mudou, somos nós que mudamos, porque Deus continua o mesmo. Graças a Deus, irmãos, tudo bem? Realmente, é aquilo que o pastor falou. Deus já ministrou meu coração. Vocês podem se sentar? Vamos falar, vou continuar falando um pouquinho aquilo que o pastor já deu uma breve, que é sobre semente, sobre plantio, né? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês lá. Eu quero, na verdade, nós vamos fazer um passeio, né, sobre, na Bíblia. Eu quero que os irmãos já deixem aberto a Bíblia de vocês em Gálatas 6, 7. Aí depois que os irmãos acharem, já deixa marcado. E aí vocês colocam lá no comecinho da Bíblia. Lá em Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12 e Gálatas 6, 7. Nós vamos ler o 7, 8, 9 e o 10. Todos acharam? Não achou, irmão? Primeiro você vai abrir em Gálatas, tá lá no finalzinho da Bíblia, Gálatas 6, 7. E aí depois, lá em Gênesis 26, 12. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a semente. E antes da gente ler a palavra, eu quero perguntar aos irmãos, como que tem sido a sua colheita? Porque quem planta tem que colher alguma coisa. Se você planta um pé de manga, consequentemente você vai colher manga. Então, como que tem sido a sua colheita? Aí você pode me perguntar, filha, mas eu não sei nem quem eu plantei, como eu vou estar sabendo o que eu já estou colhendo? No decorrer da mensagem, a gente vai descobrir, né, o que nós estamos plantando. Mas a pergunta já fica no início. Como que está sendo a sua colheita? O que você vem colhendo? Então vamos ler a mensagem. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos lancemos de fazer o bem, porque eu sou
tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vamos focar lá no versículo 7, que fala que de Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifará. Em algumas versões fala que vai colher. Quero deixar essa mensagem com o tema, a boa semente. Será que a semente que você está plantando ela é boa? Ou ela é ruim? Será que a semente que eu estou plantando no decorrer da minha vida, ela vem sido boa? Ou ela vem sido ruim? Como que Deus tem olhado para a semente que nós estamos plantando? A nossa vida, ela é como um campo. E esse campo, nós podemos plantar várias coisas. E tudo que nós plantamos, aquela semente, ela vai germinar. Por mais que a terra seja seca, ela vai germinar e ela vai dar frutos. Então, irmãos, se eu estou plantando algo bom, consequentemente, eu vou colher algo bom, como eu falei no início. Se eu planto um pé de manga, consequentemente, eu vou colher mangas, né? Eu não vou colher melancia, eu vou colher mangas. Se eu estou plantando algo bom na minha vida, com certeza eu vou colher coisas boas na minha vida. E se eu estou plantando coisas ruins, consequentemente, vai chegar o momento da colheita. E a quantidade de semente que nós plantamos, você pode plantar, por exemplo, 10 sementes e você achar que nesse contexto, nós acharmos que vamos colher 10 frutinhos, não necessariamente dessa forma. Às vezes nós podemos plantar 10 sementes, mas podemos colher 20 frutos. Se você planta um pé de manga, você plantou um pé de manga, mas de um pé de manga você pode tirar várias mangas. Então, se você planta uma semente boa, não necessariamente você vai colher só uma coisa boa. Você pode colher inúmeras coisas boas. Da mesma forma, se você plantar algo ruim, você pode plantar uma coisa ruim. Mas você pode colher várias coisas ruins. Porque a colheita, ela é proporcional. Conforme você plantou, você vai colher. Então, ela é proporcional. Não tem como nós plantar errado e colher o certo. Não tem como a gente plantar errado e colher certo. Isso é princípio. Isso não é eu falando na minha cabeça, que eu tirei lá nos meus estudos, tirei da minha cabeça. Isso é bíblico. Nós lemos versículos aqui, do 7 ao 10, que fala que nós precisamos de plantar algo bom para colher algo bom. E tudo aquilo que nós plantamos, que desde que seja focado ali nas coisas de Deus, porque Deus representa o bem, então, consequentemente, nós vamos colher algo bom. Não podemos, irmãos, perder a oportunidade. Aqui no versículo 10 fala, no início dele, que nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. E muitas das vezes nós perdemos as oportunidades de fazer o bem. Ai, Bia, mas se eu faço bem, eu faço mal? Às vezes você perde, você não faz nenhum e nem outro. Então você tomou uma decisão. E toda decisão gera consequência. Todo erro que fizemos, todo pecado que fizemos, toda semente maldosa que plantamos, nós vamos colher a partir daquilo dali. Então, eu posso estar plantando. Todos os dias nós plantamos sementes. Hoje, quem não plantou palavras? Todos nós aqui plantou palavras. E como que foi essas palavras que você não? Será que foram palavras de abençoar o outro? Ou foram palavras para amaldiçoar o outro? Será que essas palavras que nós viemos plantando durante os dias das nossas vidas, no meio do nosso, no meio da nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ou às vezes até mesmo na igreja, será que essas palavras têm sido direcionadas por Deus? Ou será que está sendo direcionado por outras coisas? Todos os dias nós temos atitudes. Todos os dias. Se eu tenho uma atitude de levantar e sair para trabalhar, eu tive uma atitude.
Se eu resolvi não vou trabalhar hoje, vou ficar o dia inteiro deitada na minha cama, eu também tive uma atitude. E será que essa atitude que nós temos no dia a dia, será que está sendo umas atitudes que está sendo direcionada por Deus? Às vezes, irmãos, nós soltamos palavras, nós temos atitudes, tomamos decisões, isso tudo são sementes. E nós acreditamos que aquilo dali não vai vir de volta para nós. Às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo o bem e na verdade não estamos. Às vezes nós pensamos só no eu, só no que eu quero, só naquilo que é bom para mim. Mas será que aquilo que eu estou acreditando que é bom para mim, será que para o conjunto da comunidade, será que é bom? Ou será que eu estou pensando só no meu umbigo? Isso é decisões, isso são atitudes. Então, todos os dias, no nosso campo, nós tomamos ali a decisão de plantar sementes. Como eu falei, a lei da semeadura, ela é um princípio espiritual que não tem como nós fugir. Isso é um princípio, não tem como você fugir. Se você planta desonra, você vai colher dor. E quando eu falo desonra, a gente pode falar diversas coisas que está ligado no desonra. Quando eu falo desonra, já vem na minha cabeça a vida dos filhos. Quem aqui não foi um filho um dia? As meninas. Quem não foi uma menina rebelde? Os meninos. Quem não foi um menino rebelde? Lá quando nós éramos adolescentes, crianças, os nossos pais sempre orientavam, sempre nos aconselhavam. E o que a gente fazia a maioria das vezes? Antigamente nem tanto, mas hoje em dia os filhos estão assim, o ditado popular, à torta e direita. E o que acontece? Isso é uma desonra, porque nenhum pai quer o mal para um filho. Então, quando um pai, uma mãe orienta o seu filho no caminho que ele deve andar, orienta o teu filho nas coisas corretas que precisa de fazer, e na maioria das vezes eles não obedecem, qual que vai ser o que esse filho está plantando no não ouvir esse pai, essa mãe? Ele está desonrando, ele está sendo desobediente, e o que esse filho vai ter? O que nós lá atrás, na nossa desobediência aos nossos pais, nós já recebemos? Às vezes, irmãos, nós ainda não recebemos, ainda vamos receber. Porque como a palavra fala, que tudo que você planta, você colhe. Quando eu falo que às vezes nós não recebemos ainda aquelas desonras que nós fizemos no passado, eu lembro da última vez que a minha mãe ficou internada na Santa Casa, e como eu fiquei 13 dias lá, então deu para mim conhecer toda a parte do pessoal do enfermeiro, os médicos, aquele povo tudo ali. E quando a gente está no hospital, a gente aprende muita coisa. E eu conversando com as enfermeiras e muito idoso, né? Porque ela estava na ala oncológica, então, assim, a maioria idosos. Então, assim, muito idoso sofrendo muito, muito mesmo. Só quem já passou por um hospital oncológico para saber do que eu estou falando. Então, muito idosos sofrendo. Pessoas mais novas, mas mais idosos. E assim, a gente que quando chega lá, a gente já se compadece com eles. Porque, assim, cara, o sofrimento é muito grande. E aí uma enfermeira, numa madrugada, no plantão dela, ela falou assim, é até uma conhecida minha, ela até morava aqui antigamente, ela falou assim, Bia, eu falei, nossa, mas que sofrimento, era até uma senhora, nossa, mas que sofrimento é esse dessa senhora, né, tal, os filhos praticamente abandonaram, assim, além da doença ali em si, era muita coisa que aquela senhora estava vivendo com o desleixo ali dos filhos que não ligava para ela. E eu já, assim, lógico, que eu acredito que vocês também, independente do que os pais da gente foram, né, a gente não iria abandonar eles, né? Mas tem filhos que pensam diferente, né? E os filhos resolveu abandonar essa senhora. E eu fui questionar, né, com essa enfermeira, e ela falou assim, Bia,
Quando eu cheguei aqui para trabalhar, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu tinha esse pensamento igual você. Porque o sofrimento era grande, muitas das vezes a família abandonava, tal e tudo. E só que com o passar do tempo, eu aprendi que eu não estava correto de eu julgar os filhos, porque só sabe o passado são eles. Então, muitas das vezes, esses senhores e senhoras que estão aqui lutando contra o câncer, família abandonou, em inúmeras situações, vai saber o que eles fizeram no passado. E aí ela começou a conversar comigo e aí eu comecei a entender um outro ponto de vista. Não que justifique os filhos abandonar, mas o que esses pais, essas mães que estavam lá, o que eles fizeram no passado? O que eles plantaram lá no passado? Às vezes passa tanto tempo que nós plantamos hoje e daqui 10 anos, nossa, eu sou fera, né? Eu fiz tudo que eu quis e nada me aconteceu. Eu estou bem, estou abençoada, a vida está tranquila e tal. Mas será que... Mas você não morreu, então tem coisa para viver. Que é o que estava acontecendo com aqueles senhores lá. Então, o que eles fizeram lá no passado? Às vezes, não necessariamente com os filhos, mas plantou sementes erradas, plantou sementes maldosas, plantou sementes que não era da vontade de Deus, não era do direcionamento de Deus, e de repente hoje eles estavam colhendo. Lógico que Deus, eu tenho certeza disso, que Deus perdoou e tal, assim como nós quando fazemos os nossos erros, cometemos os nossos pecados, porque isso nunca vai deixar de existir, o pecado e os erros na face da terra, Deus perdoa. Só que existe a consequência, e a consequência ela é inevitável. Por isso que a palavra fala que conforme o tamanho ali do peso da sua semente, é o peso da sua colheita. Então, irmãos, como eu falei que nós vamos fazer um passeio ali sobre a Bíblia, e você pode se perguntar assim: nossa, Bia, mas você veio aqui hoje só para falar coisas assim, para dar chicote? Não é o meu objetivo. Como o pastor falou, Deus usa ela com poder e autoridade. E antes de eu vir, eu venho orando a Deus para Deus, é essa mensagem mesmo? Porque antes de vir, Deus já tinha falado comigo. Eu acredito que Deus vem falando comigo desde lá do hospital. Isso foi em dezembro. Então, nós, às vezes, pensamos assim, é uma palavra dura. Não, não é uma palavra dura. É uma palavra, assim, de ensinamento, de colocar nós para refletir. Falando um pouquinho sobre as nossas atitudes, o que nós estamos plantando no dia a dia, nós tem algo que nós fazemos todos os dias, que às vezes nós nem percebemos que estamos fazendo, mas estamos fazendo, que é o julgamento. Quem aqui não gosta de julgar o outro? Pelo erro do outro, pelo pecado do outro? Quem aqui não gosta? Não, Bia, eu não julgo ninguém. Vou te contar uma história. Eu ouvi essa semana passada, não me recordo, nas redes sociais, eu nem lembro de quem, mas assim, a história ficou na minha cabeça. Não lembro quem, aonde, que dia, nem o horário que eu vi, mas a história ficou na minha cabeça. E trabalhou muito no meu coração. E a história era assim: imagine você no trânsito com muita gente. Aqui nós não temos trânsito. O trânsito aqui, Pedra Preta, é super tranquilo. Mas imagine você em Cuiabá, na Miguel Sutil, na Fernando Correia, 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, aquele trânsito louco. Todo mundo querendo atropelar todo mundo, né? Porque você quer chegar, se você está indo para o trabalho, você quer chegar no trabalho logo. Às vezes você já saiu de casa atrasado, então você já quer chegar logo. Se você está retornando para casa, você passou um dia estressante, cansado, de repente passou nervoso ali no trabalho, não aconteceu da forma que você queria, e você está cansado e a família está em casa esperando e você quer chegar em casa logo. E aquele monte de carro que não sai do lugar. Só dando um parênteses nisso daí, ontem eu estava voltando de Rondonópolis com a minha mãe, e, tipo assim, gente, a minha mãe, uma idosa, né? Todo mundo sabe a situação de saúde dela. Mas a minha mãe tava julgando no trânsito.
E aí veio a história, né, que eu ouvi na minha cabeça. Eu falei, mãe. Aí fui contar para ela a história, porque nós estávamos num sinal, tinha um carro na minha frente e eu tranquila, né? E ela falou assim, e o sinal abriu. E o cara não foi. No cara, assim, quem tava no carro, que eu não sei se era homem, se era mulher. E eu sei que o carro não foi pra frente. E eu parada na minha. Aí ela, fia, o homem não vai. Ela já até pensa que é um homem, né? De repente até era uma mulher. Mas o homem não vai. Tá vendo que o sinal abriu? Ah, com certeza tá no celular. Com certeza tá no celular. Por isso que não tá indo. E a tá atrapalhando a gente, porque eu quero chegar em casa logo. Aí eu olhei pra ela assim do lado e falei, mãe, mas a senhora tá julgando. Aí ela falou assim, não, filha, ainda forçando, que ela tá certa, que ela tá, né? Porque ela queria ir embora e o cara não tá, o sinal abriu e ele não passava. Então, gente, eu falei, mãe, de repente, aquela pessoa que nós nem sabemos quem é que tá lá dentro, de repente tá passando por uma situação tão difícil, e ele não tá no celular. Volta pra historinha lá de Cuiabá, você voltando pra casa, você indo pro serviço, o patrão já tá te ligando que você já tá atrasado e você querendo atropelar tudo, já nervoso, porque quem não fica nervoso no trânsito, né? E aí você imagine você nessa situação que você tá lá doido pra poder, né, seguir viagem e um monte de carro te atrapalhando e você só tá querendo chegar no seu local de trabalho logo, no seu compromisso ou na sua casa. Mas você tá tranquilo, você tá com saúde, você tá com trabalho, porque você tá indo pro trabalho. E aí você tá. E aí a gente vê, hoje em dia, nos noticiários, o que a gente vê no trânsito? Brigas, até mortes. Direto a gente vê nos noticiários mortes no trânsito, porque o pessoal tá todo estressado, porque quer chegar logo né, nos seus compromissos. Então, irmãos, imagine vocês nessa situação que você só quer chegar logo no seu destino. Mas, e começa a julgar, começa a criticar, começa a falar que está no celular e por isso que não está andando logo, e já começa a xingar, e já começa aquele monte de coisa. Para algumas pessoas, né, usa o xingamento como desculpa para poder, né, se justificar do que está fazendo de errado. E sendo que, às vezes, naqueles outros carros que estão ali, um carro está ali, eu acabei de perder um emprego. No outro carro tá ali, eu acabei de perder minha mãe. No outro carro, acabei de perder meu filho. No outro carro, eu acabei de receber um diagnóstico. No outro carro, tem inúmeras situações que tá muito pior do que a sua. Mas nós ali no nosso momento de nervoso, o que nós fazemos? Nós julgamos, sem saber o que o outro passou, que o outro está passando. Então, isso são atitudes, isso são julgamentos, são sementes que nós estamos plantando, que não convém de Deus, não é ali da vontade de Deus, e são coisas que você está plantando. São coisas que eu estou plantando, são coisas que você está plantando. E o que vamos colher disso? Ah, Bia, você falou do julgamento lá do trânsito, mas tem inúmeros, irmãos, julgamentos que não tem nada a ver com o trânsito, mas nós julgamos. Então, que nós possamos ser. Tipo assim, essa história me marcou muito. Essa história mexeu muito comigo. Por conta que às vezes nós julgamos. Minha mãe, por exemplo, ela nem imaginou que ela estava julgando. Ela achou que, tipo assim, normal, né? Tranquilo, nem passou ali, eu nem tô lembrando mais o que eu fiz. E às vezes nós temos essa atitude. Não só no trânsito, mas como inúmeras situações na nossa vida. Que nós julgamos, que nós plantamos sementes ali, que às vezes nós nem parou para prestar atenção no quão grave aquilo dali pode voltar para mim. Que são as sementes que nós estamos plantando. Lembra, irmãos, como eu já falei no início, nossa vida é como um campo. E todos os dias nós estamos plantando. Alguma coisa você está plantando. Seja coisas boas ou coisas ruins. Mas nós estamos plantando. Se nós plantamos amor, com certeza vamos receber amor. Se nós estamos plantando desonra, como eu já falei, dei o exemplo do filho, mas tem muitas outras coisas que você pode estar, nós podemos estar desonrando, o que nós vamos colher? Dor. A dor é hoje, Bia? Não. Por quê?
Pode ser e pode não ser. Porque a semente, toda vez que você planta lá uma semente, ela não tem um processo todo para ela nascer? Ela não, você não planta uma semente hoje de manhã e agora e depois à tarde você já colhe ela. Tipo assim, você já vê as folhinhas nascendo ou até mesmo um fruto. Você não vê. Tem um processo para ela germinar, para ela crescer. E aí, se for de uma árvore, ela vai crescer e virar uma árvore e dar seus frutos. Então, tem um processo naquilo dali. E é o processo de você ter a sua colheita. Se você planta fé, você vai receber milagres. Aqui, irmãos, quem não quer receber um milagre? Eu não quero, eu necessito de milagres. E é todos os dias, diversas áreas da minha vida. E eu tenho certeza que os irmãos também tá nessa mesma, como diz o ditado popular, na mesma vibe que eu. Por que, Bia, que você está falando? Por que você tem tanta certeza? Por que você, você sabe da minha vida? Não, irmãos. No mundo que nós vivemos hoje, não precisa de conhecer a sua vida para saber que você está passando por uma situação difícil, que você precisa de um milagre. Todos nós estamos todos os dias em busca de um milagre. Então, se nós e como que nós vamos conseguir esse milagre? Se você plantar fé. Se nós plantamos fé, nós vamos receber os nossos milagres. Agora, irmão, se você não plantar a fé, não é eu que estou te dizendo, é a palavra que está falando. Nós não vamos colher milagres. Então, irmão, se você quer receber o seu milagre, vamos plantar a fé. Muita semente de fé. Muita semente de fé. E eu te digo mais. A semente da fé, ela é gratuita. Você não precisa comprar. Você não precisa ir lá no mercado, lá no viveiro, sei lá onde que vende semente. Não é assim. Todas as sementes que nós estamos falando aqui são sementes espirituais. Se você planta o mal, aquela semente ela veio de graça para você. Numa forma de dizer, porque depois a conta chega, né? Se você vai plantar algo bom, aquela semente também ela é gratuita. Ela não é cobrada. E você vai receber o seu milagre. Vamos voltar lá para o nosso capítulo que eu falei de Gênesis 26, 12. Antes da gente ler o nosso lá em Gênesis, como eu falei que toda semente ela tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher, né? E que toda semente ela passa por um processo. Só que agora eu quero entrar num campo bem espiritual e bem gostoso de se dizer e bem gostoso de se aprender. Processo. Toda semente ela precisa de processo para ela nascer, certo? Às vezes nós plantamos a semente e aquela terra ela tá seca. O que a terra seca quer dizer para nós? É as nossas lutas, é as nossas dificuldades, é aquilo que você olha e fala assim, Bia, como que eu vou conseguir sendo que a situação está desfavorável? Nada está favorável para mim. Como que eu vou continuar plantando? Vamos ver o que Isaac fez. Lá em Gênesis 26, 12, fala assim. Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 101, porque o Senhor o abençoava. Somente esse versículo que a gente pode tirar. Quando a gente vai ler um pouquinho ali a história de Isaac, a gente vê que aquela terra onde ele estava era uma terra que existia fome. Quando fala que a terra existe fome, o que quer dizer para nós no mundo hoje? Às vezes, mas será que é porque eu tenho que estar passando fome em casa para mim poder me enquadrar nessa história? Não. Quando fala a terra ali estava em luta, passando fome, essa fome aqui na Bíblia fala o quê? É a luta. É a luta, é o cenário desfavorável, é aquele cenário que nada contribui. É aquela dificuldade, aquela coisa que você não consegue nem ficar em pé. É a luta mesmo, irmão. Imagine você e sua família passando fome. É o fim. Então, imagina a sua situação lá, o fim. Isaac, ele não deixou de plantar.
Ele plantou, mesmo estando num cenário desfavorável. Ele plantou. E o que ele colheu? Bia, o que ele plantou? Coisas boas? O que nós temos que plantar diante da nossa dificuldade, diante da nossa luta, diante do nosso cenário que está tudo dizendo contra, tudo está vindo contra? Eu tenho que plantar coisas boas. Porque só assim eu vou conseguir, além do meu milagre, mas viver uma vida confortável diante de Deus. Havia muita fome lá na terra, assim como mesmo assim Isaac plantou. A terra seca lá do Isaac não foi uma desculpa para ele deixar de plantar. Ele plantou do mesmo jeito. A terra está seca, mas eu vou plantar. A sua terra está seca, irmã? Planta. Não é porque a sua terra hoje ela está seca que vai ser um motivo para você não plantar. Bia, a terra seca, ela não germina, ela não vai nascer. Com Deus ela nasce. Então você na sua dificuldade, na sua luta, na sua peleja lá, mesmo que tudo está dizendo não, por mais que a terra esteja seca, planta, porque Deus vai te abençoar. Lá no final fala que Isaac colheu 101 mais, mesmo a terra seca, mesmo o cenário estando desfavorável. Então, na nossa dificuldade, na nossa luta, na nossa peleja ali, mesmo que está tudo dizendo não, você vai plantar e você vai colher muito vezes mais do que aquilo que você plantou. Lembra lá no começo, quando eu falei assim, que tem frutos que você planta uma semente. Imagina você plantar uma semente de melancia. Vai nascer um pé de melancia, certo? Quantas melancinhas vai nascer daquele pé? Se você planta um pé de laranja, quantas laranjas vai sair daquilo dali? Daquela árvore, daquela laranjeira? É a mesma coisa aqui na história de Isaac. Ele, às vezes, ele plantou uma semente que representa ali, por conta que a terra estava seca. Mas quantas bênçãos Isaac colheu daquilo dali? Plantar, gente, é um ato de fé. Porque se você falar assim, a terra está seca, lá no tempo lá do Isaac, daquela situação ali, se as pessoas ali que não tivessem pela fé olhassem assim, Isaac, você está doido, não vai nascer nada aqui. Porque nessa terra aqui não tem como nascer nada. Então, quem não vive ali pelos olhos da fé, não vai acreditar. Então, quando nós estamos ali na luta, falando assim, mas vai dar certo. Mas vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer. E as pessoas que estão do seu lado vão falar assim, você é doido. Nessa situação que você está vivendo, você está vendo futuro, você está vendo uma solução, você está vendo um milagre de Deus? Como? Você está doido? Ainda chama a gente de louco ainda. Mas nós não podemos deixar essas sementes negativas influenciar a nossa vida a tal ponto de nós perder a nossa fé, nos desmotivando a não plantar mais. Muito pelo contrário. Porque se o mundo está falando que não, Deus está dizendo sim. Pode continuar plantando, porque você vai colher. Você vai colher o seu milagre, você vai colher aquilo que você está buscando. Por quê? Porque Deus abençoa. Da mesma forma, irmãos, que Deus abençoou Isaac lá no tempo de Isaac, abençoa nós da mesma forma. Hoje, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, ai, no tempo lá de Jesus, que veio na terra, os personagens ali da Bíblia, nós via muito milagres, né? Via muito milagres e tal. O mundo mudou. Eu já vi, geralmente essas pessoas mais de idade usam esse termo. O mundo mudou. Não é o mundo que mudou, somos nós que mudamos, porque Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo misericordioso, Deus continua sendo o mesmo do amor, Deus continua sendo o mesmo do milagre, Deus continua sendo o mesmo abençoador. Da mesma forma que Deus abençoou Isaac, ele pode abençoar nós. Mudou nada. A diferença somos nós. Ah, Bia, mas aí você está falando assim, os personagens da Bíblia, todos erraram. Todos erraram, todos pecaram. Sim. Só que tem uma grande diferença. Esse tempo atrás, eu estava ouvindo uma pregação e era uma pastora que estava pregando. E ela falava assim,
que a diferença dos personagens da Bíblia para nós hoje está no comportamento. Porque lá eles pecaram e erraram. Hoje nós pecamos e erramos. Só que lá eles errou uma vez. Eles pecou uma vez. Um pecado por vez. Por exemplo, se eu julgo, eu errei, eu pequei. Lá, só que eu continuo julgando. Deus me perdoa, meu Deus. Eu me perdoa porque eu julguei, nossa, nem não conhecia a história do outro, fui lá e tal, tudo, me perdoa. Só que daqui a pouco, irmão, eu tô julgando de novo. Eu me arrependi? A diferença, tá, dos personagens da Bíblia que, segundo ela, né, porque eu não tenho tanto entendimento da palavra de Deus assim da Bíblia, para poder certificar que realmente o que ela falou é verdade. Eu acredito que sim, porque se ela tá lá falando e ela tá pregando e é uma pastora e então ela tem muito mais conhecimento que eu, então eu acreditei. De repente, se for tiver errado, pastor, você já me corrige. Não, Bia, não é assim. A diferença é que, antigamente, o personagem da Bíblia, eles fazia um pecado por vez. Se eu julguei, errei, perdão, meu Deus, não volto a julgar mais. E ali ele pode fazer outro erro. Ali ele pode cometer um outro pecado, mas aquele é só aquela vez. Então, a diferença lá para nós, hoje, é essa. Então, a diferença está no Deus ou está em nós? A diferença está em nós. A diferença não está em Deus. Deus continua da mesma forma. A colheita de Isaac, ela foi sobrenatural. Ela foi sobrenatural. Se a gente for ler a história de Isaac, lá desde o começo ele já é um milagre. Desde ali do ventre da mãe, ele já foi ali um milagre. E aí ele veio passando por muita situação assim muito difícil. A história é longa. Então eu convido os irmãos a ler a história de Isaac, porque é uma história muito bonita e traz para a gente assim, vários ensinamentos. Então, a colheita de Isaac, ela foi sobrenatural. Por que não pode ser sobrenatural na minha vida também? Pode ser sobrenatural na minha vida, pode ser sobrenatural na vida dos irmãos também. Só basta plantar certo. Aí eu pergunto para os irmãos, que tipo de semente estamos plantando? Né? Quando Isaac, ele plantou lá na terra, onde que nada proporcionava, e Deus foi lá e abençoou, o que eu tiro com isso para a nossa vida? Quando não há recurso, que você chegou ali praticamente quase no fundo do poço, não há recurso, você não vê recurso, Deus entra com provisão. Ele entra com provisão porque é para poder tirar você daquela situação e clarear, né, o seu buraco ali onde que você está, clarear e abençoar você de uma tal maneira que daqui a pouco você vai falar assim, gente, eu consegui o meu milagre. Uma coisa que eu nem imaginava que eu poderia conseguir, mas eu consegui. E você conseguiu por quê? Só porque você é rico ou pobre, ou bonito ou feio, ou tem um status, ou você tem um serviço muito bom, ou você tem um estudo muito bom, ou você tem muito conhecimento? Não. É tudo pela misericórdia de Deus. Quem manda você, quem determina você ali a receber o milagre, a receber a cura, receber as coisas boas que você deseja ali, é uma coisinha simples, irmão. Deus está lá pronto para poder te entregar. Deus está pronto para te entregar as laranjas, as melancias, as mangas. Ele está pronto para te entregar. Ele está pronto para me entregar. Só que se eu não plantar, como que eu vou colher? Então eu preciso de plantar para me colher. Deus, ele está prontinho ali. Eu acho que eu imagino Deus, né? Isso já não é Bíblia, já é da minha cabeça. Com a caixa de presente, com um monte de melancias, com um monte de laranjas, com um monte de manga, o que é? Um maracujá, um monte ali. Uma caixa até com um laço vermelho assim, e escrito o seu nome ainda. Já colocado no correio direcionado à sua casa. Só que, de repente, você não plantou o pé. E aí, irmão, como que você vai receber? E aí, essa caixa, sabe o que vai fazer? Por ironia do destino, o correio vai entregar em outra casa. Não vai chegar na nossa casa.
Porque faltou o principal, a semente correta. Então, eu já vivi muitos milagres na minha vida. E os irmãos também, eu tenho certeza disso. Nós já vivemos muitos milagres na nossa vida e desejamos outros milagres. Desejamos, necessitamos de outros milagres. Então, eu convido os irmãos a plantar essa semente. A semente da fé, a semente do amor, a semente da busca. A semente da busca em conhecimento para evitar os nossos erros. Porque, irmãos, quando eu busco um conhecimento, quando eu falo conhecimento, irmãos, é conhecimento de Deus. Não é um conhecimento, lógico, é benéfico, é necessário para a nossa vida, sim. Mas esse conhecimento que eu falo é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da Bíblia, é o estudo, é esse conhecimento que eu estou falando. Consequentemente, nós vamos errar menos, nós vamos julgar menos, nós vamos plantar melhor. Nós vamos ter o nosso plantio, ele vai ser melhor. Então, mesmo em tempos difíceis, nós temos que decidir a não parar de plantar. Quantas pessoas, irmãos, essa igreja era cheia. Ah, Bia, é só a nossa? Não, as outras igrejas também eram cheias. Hoje, você vai nas igrejas, estão assim, ó, igual as nossas. Eu lembro, irmãos, alguns anos atrás, que, assim, as primeiras vezes que eu subi aqui para pregar, é tipo assim, a gente não sabia para que lado que olhava, porque você via um monte de rostinhos, né? Você tinha um monte. Hoje, eu tenho que focar. Eu não, todo mundo que está aqui, o pastor pode, né? Dizer se eu estou errada ou não. Mas a gente tem que estar focando, caçando os rostos. Por que cadê os rostos? Sumiram. Às vezes, esses rostos sumiram por quê? Porque o tempo está difícil. A terra está seca. A luta chegou. Seja luta no casamento, seja luta no financeiro, seja luta no trabalho, seja luta emocional, não importa a luta, a terra está seca. Então, por conta desse cenário, os rostinhos sumiu. A pessoa parou de plantar. Ah, Bia, mas eu posso plantar lá na minha casa, deitado na minha cama, sentado no meu sofá, eu posso plantar? Pode, irmão. A internet, ela tá aí para nós recebermos palavra de Deus, pregações, igual eu faço isso direto, os irmãos também, eu tenho certeza disso. Mas quando nós vemos para a igreja, ouvir a palavra ali, no calor mesmo, ela é diferente. Imagine vocês lá no tempo da pandemia, quando os nossos cultos eram online. Quando eu lembro uma época que era só o Ministério de Louvor que vinha cantar e nós ficávamos ali em casa assistindo. Eu não sei vocês, mas para mim eu não gostava, porque eu não sentia o calor ali do louvor, eu não sentia o calor da oração. Igual na hora que eu cheguei aqui, a irmã Tafia estava toda na unção ali orando. Se eu tivesse em casa ali, vendo ali por um celular ou pelo um computador, não tem aquele mesmo calor. Mas nós vamos entrando ali num comodismo e aí nós vamos romantizando isso tudo. Nós vamos normalizando isso tudo. Que é normal não vir para a igreja. Porque é normal, na hora da dificuldade, eu parar de plantar. Na hora da luta, eu parar de semear. Então, assim, a gente vai normalizando tudo. Mas, irmãos, isso não é normal. Isso não é normal. Nós temos que voltar à nossa essência lá do princípio. Aquele desejo de buscar de Deus, aquele desejo de querer mais de Deus, aquele desejo de saber mais das coisas de Deus, aquele desejo de querer fazer o bem. Como a palavra fala, lá no outro versículo que nós lemos, em Gálatas, fala que nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. Nós não podemos perder a oportunidade de plantar a semente boa, a boa semente. Quantas vezes hoje a sociedade, o mundo está passando por muitas lutas e o estado emocional da humanidade está daquele jeito. Todo mundo tem alguém na sua família que está
com depressão, que está com uma ansiedade aos extremos, e está passando por alguma coisa. E isso tudo leva a outros problemas de saúde, vamos se dizer assim. E nós, às vezes, nós temos a oportunidade de ajudar essas pessoas. E o que nós fazemos? Eu vou cruzar meus braços, porque eu também estou passando por luta. Eu também estou passando por luta e ninguém me ajuda, então eu não vou ajudar ninguém. É assim, irmãos. Deus te deu a oportunidade de você ir lá e abençoar alguém com uma palavra. Abençoar alguém com qualquer coisa que a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Às vezes a pessoa está precisando só ali de uma palavra. Eu vou orar por você. Algum tempo atrás eu estava passando por uma luta assim muito grande mesmo. E uma amiga de muito tempo, que assim, sabe aquelas amigas assim que você tem, mas aí você some, só que você sabe que é sua amiga, que na hora que você precisar, você pode contar. E vice-versa. E aí, uma manhã, ela simplesmente mandou uma mensagem para mim. Ela me chama de Beatriz, a única amiga que me chama de Beatriz. Aí ela falou assim: oi, Beatriz, tudo bem? Quanto tempo? Só quero te dizer que eu estou orando por você. Irmãos, eu só chorei. Eu só chorei. Igual criança mesmo, assim, quando chora. Igual lá o bebezinho da irmã, quando começa a chorar. Por quê? Porque eu senti o amor de Deus por mim. Não somente o amor dela, mas o amor de Deus por mim. Então, assim, Deus com certeza tocou no coração dela. Ela mandou uma mensagem lá para Beatriz. Não precisa falar nada. Só fala que você está orando. E ore mesmo, né? Então, ela teve a oportunidade. E, às vezes, no correr do dia ali, nós perdemos essa oportunidade. Às vezes, vem um tite na sua cabeça assim: liga para alguém e fala que você ama. Liga para alguém e fala que você está orando. Liga para ela e chama ela para tomar um sorvete, porque ela está precisando de conversar. Só que se você falar assim, vamos conversar? Ela vai falar não. Mas se você chamar ela para tomar um sorvete, ela vai. E lá a coisa vai rolar. Então nós perdemos essa oportunidade. E a palavra fala que nós não podemos perder essas oportunidades, porque são sementes que nós estamos plantando. E quando nós estamos plantando esse tipo de semente, irmãos, você vai colher. E vai colher a boa semente, assim como é o tema da nossa mensagem. E eu encerro perguntando para os irmãos: o que você tem plantado ao longo da sua vida? O que você tem plantado? Porque Deus me fez essa pergunta. O que eu tenho plantado? Se nós queremos mudar a nossa colheita, porque aqui nós aprendemos que tudo que eu planto, eu colho. Então, se nós queremos mudar a nossa colheita, nós temos que mudar a nossa semente. Então, primeira coisa, identificamos o que eu tenho plantado. São coisas boas? Estou no caminho, vou continuar. Porque eu vou conseguir a mesma coisa que Isaac conseguiu. Se eu não estou plantando coisa boa e eu quero receber coisas boas, eu tenho que mudar a minha semente. Eu não posso continuar da mesma forma. E vamos focar também, irmão, no processo. A semente, ela tem um processo. Na minha vida também tem um processo. Na vida do irmão também tem um processo. Um processo do nascer da semente, do crescer da semente e dar os frutos. Por mais que você está passando por luta, por dificuldade, por angústia, por mais que o cenário na sua vida não está favorável, por mais que você não está vendo solução, não. A palavra de Deus garante que Deus vai entrar com provisão. Por mais que tudo está dizendo não para você, mesmo assim, continue plantando. Se você já veio plantando até aqui, continue plantando, porque não é perdido e vai chegar a hora da sua colheita. Se você não tá, Bia, até agora eu não plantei nada. Eu não tinha parado para pensar nisso. Então hoje é o dia de você começar a plantar. Hoje é o dia de você começar a plantar, porque você vai receber. E coisas boas. Por isso eu peço que os irmãos possam levantar
fazer uma oração para que Deus possa trazer na nossa mente, no nosso entendimento, que nós precisamos de plantar coisas boas. Que se porventura algum dia nós plantamos coisas ruins, que isso fique no passado e que a partir de hoje nós venhamos ter um plantio bom. Vamos plantar a boa semente, porque você quer receber o bom fruto. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, nessa noite, meu Deus, eu coloco, meu Deus, a tua igreja na tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, de encontro, meu Deus, em cada coração. Que o Senhor venha, meu Deus, falar no coração dos teus filhos, e que essa semente, meu Deus, que foi plantada hoje, não venha ser, meu Deus, somente aqui, mas que todos nós, meu Deus, possamos sair, meu Deus, dessa igreja com essa semente, meu Deus, plantada no coração, o desejo de buscar mais da tua face, o desejo, meu Deus, de buscar mais da tua presença, o desejo, meu Deus, de buscar entender mais, meu Deus, qual é o sentido da tua palavra, o desejo de buscar entender, meu Deus, o quão grande, meu Deus, é o Senhor, o quão grande, meu Deus, o Senhor pode operar milagres nas nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, render graças ao Senhor todos os dias, porque nós possamos ver, meu Deus, a grandiosidade, meu Deus, que é do teu poder, que é da tua graça, porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor, meu Deus, nos consola, que o Senhor nos direciona, que o Senhor, meu Deus, sempre, meu Deus, possa estar no controle de tudo aquilo, meu Deus, que nós viemos fazer, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar nossa casa, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, nossa família, que o Senhor possa, meu Deus, estar onde nós colocarmos planta dos nossos pés, meu Deus, o Senhor possa fazer presente, que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a plantar a boa e agradável semente, para que no dia de amanhã, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, nos dar o nosso milagre, o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, assim como o Senhor abençoou